Boa tarde, boa noite. Independente do horário de quem vai assistir este vídeo, esta live, nessa terça-feira, dia 18 de março. De 18, gente? De 2024. Dia 18. Ei, Júlia! Tava falando com a Júlia aqui, agora a Júlia tá me vendo, né? Boa noite, vou convidar o pessoal aqui, porque eu não vou demorar. O meu carregador está com defeito e vou convidar aqui mais ou menos o pessoal de sempre. Deixa eu só ver aqui pra gente bater aquele papo bem gostoso, cheiroso. É cheiroso, gente. Porque a sala... Monique, o seu celular apareceu que você trocou? Eu consigo falar ali com você normal? Boa noite, boa noite. Me responde, menina. Se eu consigo responder. Rafa, boa noite. Ai, que bom. O pessoal aqui todo. Gente, eu tô só o farelo do biscoito. Boa noite. Eu passei uma noite fora, como eu compartilhei com vocês. Mas uma noite numa clínica fazendo exame. Esse final de semana eu tô... sexta-feira eu vou pra aí. Eu já tô me organizando aqui. Depois eu falo. Juliana, boa noite. Sejam bem-vindos. É só... tá. Se eu te chamar lá, é normal, né? Então tá. É que eu não te mandei nada ainda, que ainda não deu tempo. Sejam bem-vindos todos à nossa live de terça. Toda terça-feira a gente tá aqui há bastante tempo, batendo um papo. Ronde, boa noite. Sejam todos bem-vindos. Eu não vou demorar no cumprimento a todo mundo, porque eu vou aproveitar essa live e eu vou subir ela pro YouTube. Laila, boa noite. Que legal, quanta gente. Dormi aí na sua terra hoje, Suelen. Mas não dava nem pra falar contigo. Enfim, não vou demorar. Quero pedir vocês aqui. Oi! Para vocês se inscreverem lá no canal Fofoca do Astral. Eu já deixei ali. O link tá aí na descrição do Instagram, aqui. Eu tô subindo esse canal com o intuito da gente levar mais mensagens e não ficar preso só a esse trabalho de terça-feira aqui e alcançar o maior número de pessoas. E lá no YouTube eu vou dar cursos, tá? Cursos para membros. Então eu tô levantando esse projeto que estava engavetado, parado, produzir esse cenário para vocês. Adoro sempre trazer um cenário novo. Esse aqui tá lindo! Gente, não era esse o projeto. Eu prefiro não abrir a minha boca. Mas, como quem sabe faz ao vivo, tá aqui para vocês. Toda essa energia, toda essa egrégora maravilhosa. Tá? Eu não vou demorar hoje. Eu tô cansada. Lindo, né? Eu adoro amarelo. E com essas mandalas assim, jogando, recebam todas essas energias dessas mandalas, toda essa alegria, toda essa vibração, né, que a gente tem. A gente está trabalhando no mês com energias densas, densíssimas. O mês de março ele traz bastante movimento, né? Movimento no céu astrológico, movimento que mexe com a gente. Eu tenho me sentido... Hoje eu não sei se eu vou falar do meu cansaço energético ou do cansaço, né? Eu dormi de ontem para hoje numa clínica que eu fui acompanhar a minha mãe para fazer um exame
E né, a gente acaba que dorme mais tarde, não dorme direito. Receba essa energia do sol, né, da expansão. E aí eu tô um pouco cansada. Eu dormi de manhã porque eu não tava aguentando, mas é diferente, né? É um momento bastante receba. Daqui a pouco eu vou jogar em vocês aqui, ó. Quando eu falo com vocês, escuta o cheiro. Daí é porque tem cheiro. Aqui é a sala mais cheirosa. Receba essa energia, receba esse poder do alfazema de transmutar. A gente está cheio de novidades aqui. Hoje chegou isso aqui, que é do curso novo. Eu trabalhei 3 técnicas, eu estudei, aperfeiçoei já uma que eu faço. E essa daqui, gente, ai, saiu ali. Isso aqui é um pêndulo hebreu, tá? É um tratamento maravilhoso, muito forte. Eu vou trazer mais sobre ele. São 22 letras em hebreu. A gente trabalha com a radiestesia, mas com esse pêndulo. Bia, a gente pode trabalhar tanto na maca quanto no corpo. Eu vou mostrar a vocês na prancha que representa o nosso corpo. E os Daniele, boa noite, que representa aqui o nosso corpo. E a gente trabalha aqui, tá? Esse é um dos tratamentos novos. Esse aqui são... O pêndulo não, mas o outro tratamento, que é uma prancha parecida com essa. A gente vai fazer uma avaliação de todos os chakras, os 7 chakras, desde a gênese. E eu postei hoje no status do WhatsApp, que é o quê? O balanceamento. Né? Como se a gente estivesse levando o nosso carro para revisão. Quando a gente leva o carro para revisão, faz troca de óleo, balanceamento, alinhamento, para a gente estar o quê? Ajustado, para a gente estar estabilizado, tá? Então, esse curso complementa... Sofia, que legal vocês todos aqui. Meu coração fica como? Ai, meu Deus, uma força lá dando. E aí esse balanceamento, né, é como se a gente estivesse ajustando, fazendo um novo mapeamento do nosso campo através dos chakras. Os chakras são 7, né? Aqui é a gênese, é quando a gente nasce e a gente vai passando por todos e vários processos, tá? Eu reuni várias técnicas que eu já estudei nessa caminhada até hoje e montei esse mapeamento. A gente vai chamar de balanceamento, para a gente conhecer um pouco mais a nossa história, o que cada caminho, cada jornada fez e pode fazer, pode ser melhorado, alinhado, tá? Se os nossos vórtices, né, que são os chakras, estão hipoativos, né, lentos, ou se eles estão hiperativos, se eles estão acelerados. A gente vai o quê? Alinhar, colocar todo mundo rodando e para a gente fazer um processo de despertar bem coletivo para esse novo tempo. A minha mensagem, ela é linda, maravilhosa, porque por mais que tenham sido dias difíceis, tá? Eu gosto, né? Sempre compartilho com vocês um pouco da minha vida, a mudança. É bem diferente, é bem movimentado, é bem tumultuado, tá? E a gente quando vê padrões, né? Por exemplo, eu e o Tito, a gente não tinha grito, não tinha discussão, a gente resolvia. Ontem eu já puxei o Tito pelo cabelo, que ele aprontou, e aí zango com ele, depois a gente se alinha do jeito que a gente está acostumado. E viver esse grito, sabe? Viver esse tumulto, isso me deixa, sabe? Quando eu olho para um padrão, isso me incomoda demais, né? Quando eu estou gritando, repetindo um padrão que eu não gosto, tá? E tipo assim, eu entrei numa força que você começa a se desenvolver, a se autoconhecer
e você vê a sua força, você vê a sua sombra, né? E de repente elas estão escapulindo. Porque é muito fácil a gente ser búdico, a gente ser santo, ser zen isolado, na mata, numa praia. Agora, convivendo em família, em sociedade, a gente precisa saber colocar o nosso lugar, impor, dar o nosso limite, ensinar como a gente, né, tem que ser tratado, ensinar e educar o nosso filho. Né? Não foi nada demais, ele foi fazer um trabalho depois da escola, ligou, mas demorou a voltar. E eu tinha que sair, eu ligava, ele não atendia. E ele acha que aqui, né, por ser pequeno, é o fundo do quintal dele, de São Paulo, era o banheiro da casa dele, eu fui logo ali na varanda. E não é assim que funciona, né? Tem que ser educado. E aí eu tava reavaliando o meu comportamento, porque eu não mudo ninguém, eu só mudo a mim. Né? E ai de mim se eu tiver a intenção de mudar alguém. Né? O meu filho, meus filhos eu eduquei e educo. É uma coisa, é meu papel. Agora, mudar as outras pessoas é uma pretensão muito grande e que vai tomar uma energia muito grande e que não vai funcionar. E aí eu tava ali me avaliando, eu tava olhando, eu repetindo aquele padrão e eu falei, nossa, o que isso aqui quer me ensinar? Né? O que isso aqui quer me ensinar? Porque eu não posso ser pacata demais e aceitar as coisas, né? Ficar ali bobolhando. Eu não posso também ficar gritando. O tal fala, né? A gente perde energia com a fala. Isso aqui, ó, entra e sai energia. E aí eu falei, cara, eu preciso aprender o que é isso. E aí a gente volta lá a estudar um pouco mais o que acontece para a nossa cura do nosso interior quando a gente está vendo um padrão de comportamentos repetindo ou a gente reconhecendo em nós um comportamento que a gente não gosta. A gente olha para o que está dentro de nós que está respondendo. Qual é o sentimento, qual é a memória, qual é a lembrança daquele sentimento que está respondendo aquilo ali. Né? Se eu tô com raiva, claro que tem coisa que vamos combinar. Nem Rivotril dá jeito. Então, o que acontece? A gente precisa aprender a reconhecer isso dentro de nós. Eu fico muito chateado comigo quando eu tenho comportamentos que eu não gosto. Não gosto de grito. E quando eu grito pra caramba. Tipo assim, né? O libriano, ele gosta da paz, ele gosta do equilíbrio, ele gosta... Só que quando ele sai, ele já sai com o estopim dele, com a avó atrás do toco, né? Então, assim... E aí eu me observo e eu trago para vocês essa reflexão. Quando a gente dá essa rateada da raiva, né, da explosão, do falar, do pontuar. A gente pode pontuar sem precisar, né, estourar. Tem hora que não dá, gente. Mas qual é o sentimento que está ali? Qual é a memória que está ali? Qual é a fase da tua vida? Qual a idade? Qual a ação que está registrada ali? Na leitura dos registros acásticos, quando a gente acessa, a gente aprende, né, no curso que é feito como? A gente não acessa, não abre um livro enorme e vai folheando. Dentro de nós, dentro dos nossos campos, né, dos nossos corpos, a gente tem o nosso quinto corpo, que é o corpo mental superior, tá? Esse corpo mental superior, ele registra, tá? Eles são imagens, ó. Não tem essa imagem que vocês estão vendo aqui, não tem isso que eu estou falando. Vocês registram.
E isso gera uma emoção na gente. Essa emoção fica no nosso corpo astral, tá? E esse registro, essas imagens, quando quem passa comigo, quando eu falo, abre na tela mental fulano, sei lá, uma imagem. Abre na tela mental. Essa tela mental, ela tá justamente nesse quarto corpo, né, que é o mental superior. Ele fica registrado ali. Isso fica dessa vida, de outras vidas. E o que que acontece? Quando a gente acessa, a gente fala assim, eu engatilhei. Não sei o que me deu gatilho. Por quê? Alguma coisa que a gente viu, escutou, despertou um sentimento que mexeu ali nesse registro dessas emoções, tá? Então, assim, quando a gente se vê repetindo um padrão, a gente se vê, por exemplo, eu não gosto de gritar, me incomoda, não gosto. Eu me vejo, isso me faz revisitar o que em mim, quando em mim, na minha vida, aconteceu alguma coisa que me fez voltar ali. Qual é a emoção? E eu convido vocês para revisitarem lugares em vocês, para vocês entenderem um pouco do processo de cura que cada um está passando, por mais que às vezes não veja, não sinta. Né? Semana passada foi semana de reavaliação e eu fiquei encantada com a maioria das reavaliações, nossa, 90%. Sabe, eu dou os parabéns, eu dei nos stories, dei cada um aqui individual. E hoje eu recebi um feedback logo cedo, que também é maravilhoso, porque a gente se vence. A gente consegue transformar o mundo quando a gente começa transformando esse mundo dentro de nós. De repente a gente está ali tentando transformar o mundo com força, com luta, com garra, e de repente é um gesto de amor, de carinho, de compreensão, de compaixão, não de pena. Pena e nem dó não vai mudar o mundo. Vai colocar a gente no lugar daquelas pessoas ali. Mas esses outros sentimentos, se a gente olhar, despertar, né? Eu sou terapeuta vibracional. A gente fala de vibração. Então, quando a gente muda essa vibração dentro de nós, a gente consegue alterar tudo. Tudo. A gente altera a nossa vida num todo. Por exemplo, me incomoda gritar. Me eleva numa vibração densa, baixa, assim, ó. E aí a gente vai tentando transmutar aquilo ali, transformar, até a gente chegar num alinhamento, para a gente começar o quê? A manifestar através da vibração. O nosso planeta Terra, ele é o único planeta do sistema que emite vibração. Tudo dentro da sua consciência tem vibração. O cristal tem vibração, as ervas têm vibração, os animais têm uma vibração, os irracionais. Nós somos os únicos animais aqui dentro que conseguem ajustar a nossa vibração e ajudar o planeta e ajudar o próximo. Essa é a mensagem de hoje. Tô caindo de sono. Eu tô amando ela, porque eu tô amando essa energia que tá aqui e vocês estão recebendo. Só cansaço. Acho que criança chora, né, gente? Quando tá cansada. Criança fica irritada. Eu acho que eu ando muito cansada. Tô precisando ir pra praia. Eu vou trazer hoje aqui o tarô dos gnomos, pra gente fazer a leitura da nossa semana, essa fofoca maravilhosa de toda semana. E eu volto com mais vídeos. Eu tô doida pra fazer vídeo pro YouTube. Assim, vídeos novos, né? Não os que estão lá de 2 anos,
das tentativas, né? Mas assim, eu sinto uma força que é o tempo, sabe, de fazer, é o tempo. Chegou a hora, assim, de colocar para fora, de compartilhar mais. Eu sinto muito essa necessidade. E o YouTube, ele tem um número de inscritos para a gente conseguir fazer live lá. Por exemplo, eu quero fazer uma Halila com vocês. Eu vou fazer uma live no YouTube, né? Eu quero fazer uma mesa real coletiva. Eu vou fazer no YouTube. Aqui no Instagram, a gente fica, né? Lá é mais movimento. Entra mais pessoas. Então eu peço para vocês essa força. Compartilhem, divulguem. Pra gente ter um canto. Pra gente ficar mais vezes na semana. Então vamos lá. Semana do dia 19 ao dia... Gente, eu tô sentindo muito essa força do Mercúrio retrógrado e Vênus tá retrógrada também, tá? E amanhã a gente entra no ano novo astrológico. O que é o ano novo astrológico? Amanhã o planeta que rege o ano, ele vira, tá? Pode ser essa mudança? Pode. O Tito falou, mãe, a gente estava jantando ali, né? Ele falou, mãe, tô sentindo meu olho pesado, né? Então, eu tô sentindo esse peso e pode ser isso, tá? Amanhã façam os seus rituais. Amanhã, dia 20 de março, Júpiter assume a prefeitura do planeta. Júpiter passa a governar o ano de 2025. É um planeta muito, muito desafiador, tá? Mas ele é um planeta que ele traz as transformações que a gente precisa. Então dá uma pesquisada, dá uma estudada sobre ele. Eu vou postar alguma coisa depois. Amanhã não, né? Depois. Não, é que eu tô com muito sono. Depois de amanhã. Amanhã eu vou subir alguma coisa, vou ver se faço um vídeo na parte da manhã e subo para vocês. Então, assim, façam as suas... Preparem, né? O ritual de passagem. Criem uma intimidade com esse planeta para a gente saber administrar todas essas energias e orientações. Amanhã são 19 a 26 de março de 2025. Gente, sabe o que pode ser também? Tá saindo de peixes agora. Tá saindo de peixes essa semana. E peixes é esse planeta, né? Esse signo que a gente, né? Eles são... como que eu falo? O Rubinho Barrichello são meio atrasados. É o próprio TDAH. Peixes. O Pisciano inventou o TDAH. Então essa coisa assim da atenção, da concentração, por causa do fundo, né? Aquela coisa do ar. Pode estar todo esse movimento influenciando, tá? Então vamos lá. Semana do dia 19 ao dia 26 de março de 2025. Peço, recebo e agradeço a toda orientação, informação e direcionamento. Semana do dia 19 ao dia 26 de março de 2025. Peço, recebo e agradeço. Adoro! Semana do dia 19 ao dia 26 de março de 2025. Opa. Gostei, hein? Tô cansada, pesada. Mas eu gostei disso aqui. Faz tempo que a gente não tem uma energia dessa aqui, tá? Quem quer ter neném? Quem quer casar?
Quem terminou um relacionamento muito dolorido há muito tempo e tá querendo uma coisa. Gente, aqui tá falando de coisas concretas. Hoje eu não vou nem ler muito terapêutico, porque a fofoca veio assim pra mim. Não quer? Quer aqui. Aqui, ó, a gente tem a Imperatriz com o 4 de paus que fala de família, nascimento. Ó. A gente tem o 10 de ouros que fala de família. A Aislinn não pode ver a Imperatriz, senão ela vai engravidar. E aqui fala o que, gente? O 10 de espadas é aquela fase. Aqui já diz, né? Eu já passei por quase tudo nessa vida. E aqui é o final. Eu cheguei em tudo. Passei pela minha ansiedade. Tá repreendido. Tô falando que, ó, você nem olha pra ela. Aqui fala de felicidade, gente, de recomeço. Sabe quando a gente tem a oportunidade de recomeçar? Se você vê aqui nesse Ás de Paus, ó, o arquétipo dele é é um tronco brotando. Só que ele tá com fogo, tá? Porque aqui fala o quê? De coisas rápidas, de movimento rápido. Tipo, de eu estar no movimento de instabilidade, não tô sentindo as coisas fluindo, né? Porque o que acontece? O tarô ele conta uma história, que são fases da vida. Fases, pode falar de recomeço? Sim. Tô reatando? Sim. Aisla e Leandro brigaram. Tô contando a fofoca pra vocês. Aí vão voltar amanhã. É mentira, tá, gente? Tô brincando. E aí o que acontece? Mas é um exemplo. Eu me separei, fiquei separada, tô sozinha, tô numa lasqueira, tava numa lasqueira só. E aí o que acontece? Ou eu conheço alguém que vai me dar aquilo que eu espero, né? Uma estabilidade, uma coisa concreta com esse cavaleiro de ouros aqui. É alguém que já chega com uma aliança, ó. Tô aqui, ó, várias coisas nesse sentido. Porque o que acontece? Nessa jornada aqui, ela não é uma jornada de coisa que começou agora, tá? Aí fui no rolezinho, Léo. E Léo, eu ia te atender hoje. Depois eu te chamo. Eu fui dormir fora ontem. Júlio, o pessoal da fofoca resolveu voltar para casa. E aí o que acontece? Aqui a gente tá falando de uma fofoca antiga. Essa fofoca aqui, ó, ela não é uma fofoca que começou há pouco tempo atrás. É uma fofoca que já tem casco, que já tem até registro. É uma fofoca que já tem um comprovante de compra e venda. Isso aqui a gente tá falando de família, sabe? Se não for família, Camila, eu saí de um emprego e vou para outro, comecei um curso, vou começar outro. Aqui tá falando assim, de eu ter ralado muito durante um tempo, ter passado uns bons pedaços aqui e agora eu vou pro momento da colheita. Eu vou entrar num momento aqui que eu vou celebrar, eu vou comemorar, eu vou começar a colher os meus frutos, né? Esse amarelo aqui, imagina esse amarelo todo. Léo, olha que eu te mostrei aquele dia que você veio aqui. Olha isso. É que eu dobrei. Gente, isso aqui é uma guia de cigano, tá? É a coisa mais linda. Eu agora vou só trabalhar com ela aqui. É uma força sem igual. É que o Léo veio aqui me visitar. 10 minutos de visita. Eu adoro quando eu vejo vocês pessoalmente. E aqui a gente fala disso. Aí o Léo entra aqui
Nesse dia eu tava ouvindo um mantra ali, fazendo almoço. E aí o Léo me ligou, falou, adivinha em que estado eu tô? Falei, do Rio. Aí ele, não, estou no estado da sua casa. E aí eu tinha acabado de escutar um nenenzinho chorando, antes dele me ligar. Aí eu falei assim, a fofoca hoje eu tô fofoqueira, o Júlio aparece, a fofoca acontece. Aí eu falei assim, vou ligar pra Nina, minha filha que casou, pra ela, né, vigiar mais pra não ter filho. Agora aproveitar um pouco, né? Eles estão fazendo faculdade, estudo e tal. E aquele nenenzinho, eu falei chorando assim, eu falei, é um neném recém-nascido. Falei, vou ligar pra Nina. Nisso eu viro, o Léo tava me ligando. E ele entra aqui, essa imperatriz não aparece nesse jogo há muito tempo. E eu tô avisando a ele já faz um ano. Depois ele vem aqui contar. Fala, gente, quero saber de quem é esse baby. E essa energia aqui, gente, é uma energia não é aquela continue a nadar, de confiança, de persistência, seja resiliente, e nananana. Não, aqui a gente já passou dessa parte. A gente já foi resiliente, a gente já resistiu, a gente já tomou chuva, sol, vento, neve, sede, fome. A gente já tomou gaia, a gente já recuperou da gaia, a gente já fez de tudo nisso aqui. A gente já se decepcionou, já criou expectativa e a gente já também causou isso nas pessoas. Porque, né, a gente não é perfeito. É uma mão, é um espelho. Então, assim, esse movimento das cartas, dos arcanos menores do tarô, ele não fala de personagens, né? O cavaleiro fala do personagem, é uma carta aqui. Mas é um cavaleiro, ele não é um valete que está começando. Cheguei agora e vou sentar na janela. Não, esse cavaleiro aqui, ele já tem uma história. Ó, ele já tem aqui, ó, ele já carrega aqui um outro patamar dentro do contexto aqui dessa caminhada, tá? E essa caminhada, ela tem o quê? Estrutura. Eu falo de duas cartas de base, de estrutura. Eu falo de uma carta de 4 de paus, que é uma carta que fala de pilares, de base, de celebração, né? Se você vê, ela é uma carta que é uma festa. Os gnomos estão ali dançando. Normalmente ela é simbolizada por um casamento. Aqui é um casamento de gnomo gay, tá? Aqui é um casamento todes. Normalmente ela é um casamento porque fala de instituição. Quando a gente está falando de trabalho, ela é alinhada com o cavaleiro de ouros, ela pode estar falando de trabalho, de uma promoção no meu trabalho. E a gente tem quem? O maravilhoso 10 de ouros. Ó. O 10 de ouros, ele é uma família formada. Tem vô, tem filho, a mulher do filho, tem o netinho, o cachorro, tá? Você vê que fala o quê? De gerações. Essas gerações, elas simbolizam o quê? A passagem do tempo na edificação, na construção dessa história. Ela não é só um 10. Eu comecei lá de baixo, eu tive que me desestabilizei, me estabilizei novamente, eu procurei parcerias, eu fiquei apegada àquilo que eu construí, mas eu estava estável, eu perdi, eu tive a oportunidade de recomeçar, eu comecei devagarzinho de novo, mas eu melhorei, eu fiz diferente.
eu tive o meu reconhecimento e agora eu estou compartilhando essa conquista. Aqui eu posso ter passado por todos esses processos, mas eu estou finalizando todo o desgaste que eu vivi aqui. Então, assim, se eu fosse falar, né, uma palavra assim, aquela para quem tá cansado, para quem tá, né, tipo, ai, não tô vendo saída para uma questão, eu tô sobrecarregado mentalmente, tô sobrecarregado fisicamente, né? Eu tô só o pó da rabiola, o farelo do biscoito. Não tenho mais de onde arrancar força, né? É um 10, tá ali, ó. Já entreguei, já, ó. Tipo assim, não desista, sabe? Aqui é aquele respiro. Hoje eu tava falando no telefone e eu tenho um exemplo, porque veio muito isso aqui na minha... Essa pessoa não tá na live, mas eu vou enviar esse vídeo. E para 2 pessoas. É como se fosse aquele momento onde a gente tá com a cabeça enfiada dentro do aquário, sem respirar, assim, ó. E aí vem uma mão, a mão da espiritualidade, e faz assim, ó. E a gente vê o fôlego voltando, vê a vida voltando, começa a respirar. É isso que eu tenho com essas 2 cartas. Né? Tipo assim, não perdeu tudo aqui. Não perdeu. Aqui ficou para trás aquela jornada para levantar essa estrutura. Se eu tenho uma empresa e eu dei o meu sangue, meu suor, o meu tempo, levou um pouco da minha saúde mental, é tipo assim, mas não é o fim. Respira, para, descansa, celebra, aproveita um pouco aqui, sabe? Tipo, olha para as coisas que você plantou, olha para o tanto que você precisou, né? A Imperatriz, ela fala de colheita. O nascimento do bebê da Imperatriz, em uns decks ela tá grávida, outros ela tá, né, tem um neném. Fala o quê? Do momento da colheita, do nascimento, do florescimento dos projetos. A Imperatriz é associada à deusa Ceres, né, que deu o nome aos cereais, que fala o quê? Do tempo. Né? A gente tem que esperar aguar, sol, chuva, e ali, e trabalha. Né? Se a gente estiver falando de um casamento, a gente fala de um casamento que estava numa fase de desgaste, aquela fase que a gente olha e fala assim, Camila, eu não consigo mais, meu casamento foi pro saco, já era. Eu não tô aguentando mais, tá me fazendo muito mal, e eu não tô sabendo como lidar, e vem aquela... Sabe, vem aquele momento feliz, aproveita o ás de paus, bota o fogo no parquinho e recomeça e desperta ali de alguma forma de novo aquele sentimento. A gente volta a olhar com admiração, independente se é homem ou mulher, para aquela pessoa. Volta a olhar com desejo, tipo aquele desejo que estava morto lá, com as palavras, com as agressões, com as indiferenças. Aqui, o Leco vai olhar para a Isla e vai falar assim, olha, como é que eu não te vi ontem assim? Aí dá aquele tapinha na bunda, quando tá lá na pia, já dá uma encostada. E é assim, é feita desses ciclos, né, a vida. E de repente tudo vai e se reconecta de forma diferente, de uma forma boa, de uma forma muito saudável. Né? Aqui a gente fala, eu falei bastante daquilo que estava lá atrás, mas se a gente focar na energia principal, ela vai incentivar a gente a olhar, de repente ter essa clareza, né?
O amarelo fala da expansão, fala daquela coisa assim, do clique, sabe? Daquela coisa, nossa, como que eu não vi isso aqui? Não tem quando a luz está apagada e a gente está ali tateando as coisas, né? Aqui a gente está à noite, na lua, no escuro, nossa mente perdida. Quando o sol chega, deixa eu achar o arcano do sol aqui. Quando o sol chega, o sol ele chega o quê? Trazendo clareza. Vamos dar o Ás de Ouros, que tá mais fácil. Ó, que é esse amarelo. Aquela coisa assim que esse amarelo traz. Nossa, como eu não vi. Não tinha visto isso aqui. Quando a gente abre a luz, acende a luz. E o dia nasce. A gente acorda e quantas coisas, mesmo passando pelos mesmos lugares, quando a luz está acesa, a gente, se tiver um olhar atento, a gente tem a oportunidade de ver e enxergar de uma forma diferente. E isso a partir daquele nosso quarto corpo, que é o superior mental, a gente vai fazer o quê? Trazer uma nova memória de emoção para o nosso corpo astral. Gente, hoje eu entreguei aqui para vocês o suco da minha laranja. Espero que esse suco tenha sido gostoso. Espero que tenha sido gostoso tomar suco comigo aqui, porque eu tô só o bagaço da laranja. Né? A gente dormir numa clínica, num negócio assim, e entra e acende luz, e entra enfermeira, é muito desgastante. Mas eu tô aqui com todo o meu coração, com toda a minha alegria, que eu amo estar aqui. E segue, acha lá aí na bio do Instagram. Tem lá o link do YouTube. Se inscrevam no canal, clique no sininho, deixe seu like pra gente bater muito mais papo por lá, tá? Essa live eu vou subir pro YouTube, compartilhe com mais pessoas. Vou subir aqui no feed também. Eu desejo uma semana maravilhosa. Amanhã eu vou fazer um vídeo falando do ano novo astrológico, dando umas dicas para vocês fazerem essa transição de uma forma maravilhosa. Beijo!